vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o GEON, né? A Isso, gente tinha combinado, né? Então, isso mesmo. para quem não conhece o GEON, que é uma instituição sem fins lucrativos que atende cerca de 1.200 mulheres por mês, todas de forma gratuita. O foco principal do GEON é atuar no tratamento do câncer de mama no Ceará e oferece à população consultas com mastologistas, mamografias, ultrassom, biópsias de lesões de mama. São procedimentos, por vezes, de alto custo, né, como as reconstruções de mama, como as biópsias, ou chegar a um valor elevado, e tudo de forma gratuita. Isso ofertado, em grande parte, em parceria com as doações e com o SUS. A gente enfrenta no G1 dificuldades com a arrecadação, né? Existem projetos, o Dr. Porto é um visionário, e projetos de expansão, e que isso depende muito do apoio de todo mundo e das doações para que isso possa acontecer. Para isso, a gente pode fazer doação através da conta de luz, no 0800, e agradecer também a parceria do Lions Club, e agradecer quem estiver aqui, que puder avisar outras pessoas que possam entrar nesse bate-papo, né? Que a gente possa esclarecer as dúvidas e tirar alguns mitos dessa doença tão marcante para as mulheres, que é o câncer de mama. É verdade. Acho que era mais ou menos isso, né? Bom, eu vou me apresentar, né? Primeiro eu apresentei o G1, vou me apresentar. Eu sou, para quem não me conhece, sou Nelson Simas, sou cirurgião plástico, né? Sou formado aqui pela Universidade Federal do Ceará. Em 2017 tive o prazer de ingressar junto do G1 na parte de reconstrução de mama, que particularmente é uma especialidade da cirurgia plástica que me encanta, porque a gente consegue devolver as mamas para paciente que está passando por esse processo difícil do câncer, né? Passando por todo esse sofrimento. Eu fiz, dentro da minha formação, um estágio na Itália, no Instituto Europeu de Oncologia, onde tive a oportunidade de acompanhar o Dr. Veronese e outras estrelas da mastologia, do câncer de mama mundial, e me apaixonar pela especialidade. Não faço só isso, obviamente, não faço só câncer de mama, mas, sem dúvida, é uma dos tratamentos da cirurgia plástica que eu sou mais apaixonado. Se você quiser se apresentar, Thaís. Tá certo. Então, pessoal, boa noite. Sabem, doutor Nelson, e eu, paciente convidada, muito agradecida por esse convite. E me apresentar um pouquinho, vou tentar ser bem breve, tá? Em 2019, abril de 2019, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Descobri através do autoexame. Antes de descobrir, né, eu fui indicada ao GEON. Não sabia nem o que era, nunca nem tinha ouvido falar. E aí já vem a importância dessa instituição. E aí o doutor Paulo me encaminhou para o GEON para começar essa nova etapa da vida, né? E aí, aos 30 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama e lá foi aonde eu recebi todo o suporte com mastologista, cirurgião plástico, fisioterapeuta, psicólogo. E eu fui agraciada, né? Eu tive esse grande privilégio que muitas mulheres não têm. Pode até ter, mas demora mais um pouco. E aí, graças a Deus, eu consegui, né, concluir o meu tratamento e vencer, né? E o GEON tem essa grande importância com esse trabalho, com o trabalho do Dr. Nelson, que é muito importante para a gente. E é isso um pouquinho. A gente vai aí respondendo, vai ter as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente vai vendo aí no tempo se a gente consegue responder. Mas são muitas coisas, muitos mitos, né? Muitas preocupações que a gente, paciente, tem. Sem dúvida, Thaís, né? Eu acredito que a mulher receber o diagnóstico de um câncer de mama, né, deve ser uma dificuldade muito grande, né? Você Uhum, com entender o que é certeza. essa doença, né?
Como a gente estava conversando antes, graças a Deus o tratamento do câncer de mama evoluiu muito, né? E hoje você não pode dizer que, como até você citou, que o, o diagnóstico de câncer de mama é um atestado de óbito, né? Longe disso, né? Muito longe disso. Hoje em dia existem inúmeras maneiras de você tratar, e inclusive passar pelo tratamento, como foi o seu caso, sem o estigma de ficar sem as mamas, né? Acho que inicialmente a gente podia falar um pouco disso, né? Qual que era o teu principal medo quando você disseram para você, Thaís, você está com câncer de mama? O que que Pronto. você achava que ia Quando acontecer? Aham, pronto. Quando a gente escuta essa palavra câncer, é algo que pesa muito. Porque as pessoas pensam logo, vixe, tá com câncer. Pensa logo assim, a coitada, a bichinha. E eu não era, eu era mais uma, porque assim, quando o doutor Paulo me disse que eu tava com câncer, a pergunta que eu fiz para ele, doutor, qual é a hora que eu me deito e espero a hora? Então, assim, a gente tem esses estigmas, esses medos muito grandes. E o doutor Paulo logo me respondeu: não, vida normal. E aí, a primeira coisa que eu pensei na minha cabeça: pronto, eu vou ficar sem as mamas. Então, já que é um câncer, eu quero me livrar, porque assim, a gente quer se livrar da doença, né? E como a gente quer se livrar, a gente quer fazer qualquer acordo. E eu disse pro doutor Paulo, olha, eu quero tirar tudo. Vamos tirar tudo, porque é melhor ficar livre. Não, não é por aí que começa, não. Então, eu fui começar a entender que nem é tudo o que a gente pensa. Porque as pessoas dizem logo assim, mulher, tira logo tudo, que é melhor, para não ter perigo da doença voltar. E aí você fica muitas informações na sua cabeça. E o mais, assim, é muito importante a gente confiar nesse profissional, né? Que como a medicina hoje está muito avançada, a gente confiar nessa parceria, né? Ter essa confiança, essa segurança. E o doutor Paulo me disse logo, não, pode deixar, deixa comigo que eu vou saber qual é o melhor para você. E aí, eis onde vem a segurança entre médico e paciente. E eu confiei, total. Mas eu tinha na minha cabeça que tinha que ser retirado tudo. Porque se ficasse alguma coisa, a doença podia voltar. E você já pensa logo isso. Eu pensei isso, né? Mas graças a Deus, Deus colocou aí vocês como um anjo na vida da gente, graças a Deus. E a gente confia. E eu fiz isso. Eu confiei. E aí eu descansei. E só foi, o resultado foi, graças a Deus, 100%. Muito bom, né? Aproveitando aí o que a Thaís falou em relação a tirar tudo, toda a mama ou fazer a reconstrução, quando se fala em câncer de mama, não necessariamente a gente vai tirar toda a mama. Na realidade, a indicação de retirar um quadrante, uma parte da mama, vai muito do tipo de tumor e de outras coisas específicas que o mastologista vai indicar. Mas em casos que a paciente tem a mama um pouco mais volumosa, acontece que a gente consegue fazer a reconstrução da mama com o próprio tecido mamário sem a necessidade de colocar uma prótese ou uma prótese temporária, que é um expansor, que a gente pode falar um pouco mais na frente, nos casos das pacientes que tiram a mama toda. Então, é como se a paciente fizesse uma plástica de mama, como se ela fizesse uma mama redutora, só que no lugar do tecido da mama redutora, no lugar da gente tirar aquele tecido que está lá caído, que está mais embaixo da areola, a gente vai tirar o tecido de onde está a doença, quer seja em cima da areola, lateralmente ou medialmente, e aproveitar os outros tecidos para dar uma arrumada na mama, para deixar ela mais uniforme, né, no formato de um cone, com tamanho menor, porém sem a doença. Uma outra coisa importante que a Thais comentou aí é que a segurança que a gente tem é que esses tratamentos, sem tirar a mama toda, não modificam de forma nenhuma a sobrevida ou o tratamento da doença, né? Por conta É verdade. dos outros tratamentos adjuvantes que podem ser feitos, né, no caso da radioterapia. Então, é interessante, o Geon até já fez uma live sobre isso, sobre a evolução, é que no passado as cirurgias da mama eram realmente mutiladoras, né? Além de tirar toda a mama, mamilo, areola, tirava-se parte de músculos, né? Alguns outros músculos, quer dizer, a paciente ficava totalmente estigmatizada, né? Sem esse símbolo da feminilidade que é a mama, né? Então, realmente muito ruim, né? Acho que
Você pode falar um pouco sobre isso, né, Thaís? O que que depois da cirurgia mudou? Se você se mexeu com a sua autoestima? Como é que você se sentiu depois que você tirou a doença e fez a reconstrução? Olha, eu particularmente eu sou muito suspeita de falar. Porque assim, eu tinha a mama grande e flácida, né? Por conta do meu sobrepeso, né? O que tem é de se aumentar mais ainda a mama depois de amamentar. E aí a tendência realmente é cair, né? Me corrija se eu estiver errada. É, E pelos, aí, pelos próprios hormônios da gravidez, né, Thaís? A mama incha, né? Pra quem já foi gestante sabe disso, né? Que a mama fica uhum, enorme, né? E aí, dando de mamar ou não dando de mamar, invariavelmente ela acaba ficando mais flácida depois, né? Mas é isso continuando. mesmo. Então, e aí quando o doutor Paulo me disse que faria essa reconstrução, como se fosse essa redução mamária, eu fiquei muito feliz mesmo, porque para mim era um lucro, porque eu já coloquei na minha cabeça, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia perder as mamas. Então, fazer essa reconstrução, e como ele acabou de falar aqui, enfatizar aqui, que é um direito nosso hoje, né? Graças a Deus, essa reconstrução com silicone ou sem silicone vai depender de cada caso. Isso é muito importante as pessoas saberem que cada caso é um caso, e no meu caso, realmente foi feito essa reconstrução com essa diminuição da mama, né? Com a redução para mim foi muito bom. Eu fiquei extremamente feliz e satisfeita. E eu não coloquei, né? Não precisei colocar silicone, porque a gente fica logo com esses mitos, ai, vamos tirar tudo, colocar um silicone, e não é assim, né? Cada caso é um caso. E no meu caso, a minha autoestima com certeza melhorou mais ainda. Ai, eu adoro. Eu sou muito suspeita, como eu falo, né? Eu sou muito grata por tudo isso. Eu disse, menina, tinha que vir uma coisa boa, né? Então, pra mim, foi a realização. Ter as mamas menores, né? Mais em pezinha, mais no lugar. Falando assim de uma forma bem paciente mesmo. E para mim foi uma realização. Eu fico muito feliz e satisfeita. Então, por isso que eu sou suspeita de falar da minha cirurgia, que foi um sucesso e eu sou muito feliz com ela e principalmente com a minha cura, né? A retirada da doença. Eu acho que a gente pode dividir teu tratamento, né, Thaís? E tu falar das tuas batalhas, né? Qual foi a batalha, a primeira batalha de fazer a cirurgia e depois do tratamento subsequente, o que que foi feito e como foi como foi que tu atravessou tudo isso, né? Se teve mais Pronto. apoio de alguém e dentro do G1, como foi Aham. que... Então, assim que eu descobri o câncer de mama, eu pensei assim. Se ontem eu estava com câncer e não sabia, e hoje eu sei, então a minha vida tem que seguir normal, né? Porque eu estava bem, eu não sentia nada. Só a mama realmente que eu senti no toque, que tinha algo mais durinho. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Eu tive muito apoio da família, amigos, né, marido, dos profissionais da área de saúde e de me dizer que câncer não era o fim, que câncer não era uma sentença de morte. E eu coloquei isso na minha cabeça, que aquilo não seria o meu fim. É muito importante isso, porque as mulheres já se desesperam logo. Ai, meu Deus, pronto, eu vou morrer disso, vai acontecer isso, vou ficar sem as mamas, vou ficar careca. E assim, por incrível que pareça, sem romantizar, sem romantizar a doença, quando eu soube que ia perder os cabelos, realmente, assim, não foi algo que me afetou. Porque eu digo, ah, não tem peruca. Tem peruca, eu vou ficar boa, eu quero ficar boa. Mas realmente é um tratamento assim pesado. Os hormônios da gente mudam. A gente muda, na verdade, a gente tem os dias que a gente fica mais para baixo. Eu comecei com quimioterapia,
Com 16 dias de quimioterapia, o meu cabelo caiu inteiro. E eu trabalho com beleza. Eu sou maquiadora, trabalho também com moda plus size. Então, aquilo foi assim um mundo novo Difícil, né, Thaís? chegando. Um mundo novo chegando e eu recebendo tudo aquilo. E o que eu pedi a Deus era só: Senhor, fica do meu lado. Porque o negócio aqui, o chumbo vai ser grande, mas a gente vai conseguir vencer. A gente não pode desanimar. Tem dias que eu acordava já chorando, desesperada. Eu não vou aguentar, vai ser difícil, eu não vou aguentar essas quimioterapia, é muito pesado. Mas uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e que meu esposo dizia todos os dias para mim: minha filha, é só hoje. Vamos viver só o hoje. Amanhã você não vai mais sentir nada. E aí eu vivia só aquele hoje. Eu digo, amanhã eu não vou sentir nada. Aí acordava no outro dia, amanhã eu não vou sentir nada, é só hoje. E eu fui vivendo esse só hoje, só hoje, só hoje. E consegui, graças a Deus, vencer essa Vencendo dia batalha. após dia, né, Thaís? Sem desistir, Isso, um vencendo, né? dia. Cada dia uma batalha, né? Até Isso, sem desespero. Porque o desespero não vai resolver nada. não vai ajudar em nada, com certeza, né? Não vai. Pelo contrário, Não, né? isso mesmo. Você vai ficar mais debilitada. Então, eu vivi esse dia após dias. Fiz as 16 sessões de quimioterapia. Fiz a cirurgia reparadora, Esperou né? os 30 dias, né? Até Isso, os 30 depois dias a gente... Isso. E fiz 30 sessões de radioterapia também, que também não é tão fácil assim, né? A gente acha que é mais tranquila, mas elas também têm as suas peculiaridades, assim. Mas, enfim, eu consegui e eu tenho certeza que se tiver alguma paciente aqui que esteja passando, né, por esse tratamento, vai conseguir também. Hoje, abaixo de Deus, a medicina está muito avançada e eu apenas confiei. Confiei que tudo ia dar certo. Você sabe que fundamental para o paciente ter um bom resultado é exatamente isso, né? A cabeça está bem, né? O paciente está com foco. E acho que a reconstrução de mama vem muito para ajudar isso, né? Imagina você Isso. fazendo a radioterapia sem as suas mamas, né? Como é que tu ia estar se sentindo sem mamas na hora de fazer lá a rádio, de se despir, de fazer lá o banho de luz, né? Então, Uhum. a reconstrução de mama possibilita isso, né? Você atravessar Isso. esse período da doença com uma situação melhor, né? E no teu caso, melhor ainda, né? Que Isso. ainda ficou com a mama Com menor, mais em certeza. E pezinha e assim, tudo, né? e assim, o que eu digo também é que a gente não tá livre dos comentários das pessoas falarem. Ninguém tá livre. No próprio tratamento, numa fila de espera, uma tia, uma conhecida, sempre tem alguém, vai existir alguém para te falar aquela coisinha. Ah, mas fulana não deu É. certo. Eu acho Fulana engraçado isso, eu escuto muito das pacientes eu isso, né? também escuto. As pessoas não têm um comentário positivo para fazer, né? É interessante, né? É Olha, só a desgraça. Soube que fulana fez e teve infecção, soube que fulana perdeu a prótese, soube que fulana morreu, né? É eu vou. impressionante como a notícia é ruim, né? Falar mal, né? Uhum. Dá ibope, né? É legal falar Da mal, Ibope, né? e é assim, eu Péssimo fico. isso para quem está passando por um tratamento assim, né? Sem sentido nenhum, né? As pessoas não medem as palavras. Acho que se a pessoa repetisse para ela mesma o que ela vai falar, antes de falar, ela não falaria, né? Com Impressionante certeza, eu como. vou. Pode falar, pode continuar. Pode continuar. Perdão. Eu vou contar só um fato de milhares que eu escutei, porque como eu trabalho num salão, então são muitas mulheres, muitos comentários, né? E eu vou contar só um fato do que eu passei. Antes de eu começar o tratamento de quimioterapia, eu ainda esperei uns 30 dias por conta da imunohistoquímica. E aí, nesse período desses 30 dias, antes de começar o tratamento, eu trabalhei todo dia. Menina, eu vou trabalhar porque eu vou parar. E eu tinha que ocupar minha mente.
Com E eu certeza. fazendo aqui uma maquiagem de uma cliente, e aí ela disse exatamente assim para mim. Na verdade, não foi nem a cliente, foi um acompanhante da cliente. Ah, você tá com câncer. Ô, minha filha, olha, a minha vizinha, ela teve câncer, mas eu vou dizer uma coisa para você, não teve jeito. De jeito nenhum. Ela passou os 5 anos que eles dizem, né, que é a cura. Minha filha, depois dos 5 anos, já era. Com 6 anos, voltou de novo e ela morreu. Aí eu olhei assim para ela, eu digo, meu Jesus Muito amado, obrigado, minha foi senhora. A mesmo? senhora alegrou meu dia, né? Que absurdo, Aí né? eu peguei e falei para ela, né? Eu digo, olha, a senhora não deve dizer isso para ninguém, porque a gente também tem que impor a pessoa, porque senão você fica, ah, é mesmo, né? Eu digo, olha, a senhora não pode dizer isso para ninguém, sabe por quê? Porque se a senhora pegasse uma pessoa com o psicológico fragilizado, eu já ia dizer, ô, minha senhora também, então vai acontecer a mesma coisa comigo, né? Você já pensou se fosse a senhora no meu lugar? E ela já é uma senhora e eu tinha que respeitar pela idade e tudo, mas eu tinha que colocar ela no lugar No dela, lugar, né? né? E aí eu me impus e falei, olha, a senhora não fale isso para ninguém, porque isso mexe com o psicológico. A senhora tem algum problema de diabetes, hipertensão, alguma coisa? Ela, não, eu tomo só remédio para pressão. Pois olha, eu conheço uma pessoa que no outro dia morreu de coração. E ela era hipertense. E aí, o que é que você acha? Não, minha filha, mas eu tomo bem direitinho meus remédios. Eu disse, pois é, da mesma forma, tá vendo? Como ninguém é igual a ninguém, cada caso é um caso. Então, a gente, paciente, a gente tem que se impor e não ter vergonha de colocar a pessoa no lugar dela e dizer, olha, não diga isso não, tenha pena de mim. Não é pena, na verdade, né? Mas não fale isso não, porque é triste a gente escutar. E várias outras coisas que as pessoas vinham me contar nas minhas redes sociais. Olha, minha mãe passou por isso, mas minha mãe morreu. Né? É triste as pessoas virem contarem o Qual a final. necessidade, né? Só Não para, há né? necessidade, Pois não há é, necessidade. com Então, certeza. o meu recado aqui para vocês, né, que estão aí na live, se você tem uma amiga, né, se você tem uma irmã, uma mãe, dê força, seja positiva. Porque como a Lígia falou na última live, quem é da família também acaba sendo assim um paciente de segundo tempo, né? Você Uhum. acaba também se Todo, envolvendo. todo mundo Então, faz parte da doença, né? isso mesmo, a família inteira também faz parte. Então, dê força. Teve o diagnóstico, olha, a gente vai vencer, a gente vai conseguir. E é isso. Eu falo demais, viu? Me interrompa. Não, tá ótimo. O objetivo é esse mesmo, né? A gente saber da sua experiência, né? Isso mesmo. No teu caso, Thaís, foi tirado só um pedaço da mama, né? E foi feita uma Isso. reconstrução com os outros tecidos que estavam lá, né? Para poder reduzir e montar a mama. Mas tu sabe Isso. que tem também outras indicações em caso de mamas pequenas, né? Ou doenças mais avançadas, ou necessidade de tirar mais tecido da mama que a gente não consegue refazer a mama sem que a gente coloque algo no lugar para substituir o tecido, né? Uhum. E aí, nesses casos, tem a famosa prótese de silicone, né? Que muitas mulheres colocam por estética, né? Uhum. E que no caso do câncer também é uma maneira da gente fazer a reconstrução com essas próteses, né? E essas próteses são um pouco diferentes o resultado, óbvio, do que é um resultado numa mama estética, né? Uhum. O É objetivo verdade. da prótese, na realidade, é devolver uma mama com aspecto um pouco mais natural, com um pouquinho de queda, né? Que simule uma mama normal. E normalmente essas próteses a gente coloca numa posiçãozinha um pouquinho mais profundo, né? Atrás do Uhum. músculo, o que faz também com que a prótese de silicone não pareça tanto silicone, não fique tão visível e tão marcado o silicone. Né? É importante isso, porque às vezes a paciente fica com aquele estigma, eu vou tirar minha mama, mas vou botar uma prótese de silicone. Peraí, você não vai botar uma É, prótese de silicone, né?
você vai fazer a reconstrução da sua mama com prótese. O Uhum. resultado é diferente, né? Não é aquela paciente que não tinha tecido mamário nenhum e que a gente colocou simplesmente uma prótese para poder reconstruir, né? Uhum. Mas me fala mais Doutor, que dúvida maior você teve quando você soube do câncer? Qual foi a principal dúvida que você teve? realmente, assim, a maior dúvida foi se eu ficaria ou não com as mamas. Eu acredito que é o principal medo das mulheres, nós mulheres, ficar sem a mama, né? E foi realmente o meu maior medo, ficar sem as mamas. Mas o maior medo mesmo é a gente não ficar curada. Sem dúvida, né, Thaís? O maior medo é a gente não ficar curada nesse período. E eu acho que quando você pensa, foca na cura, você acaba aceitando mais. Porém, eu acredito que seja, acredito não, é muito difícil você ficar sem essa feminilidade, né? São as nossas mamas. Doutor Nelson, doutor Porto perguntou Hum, aí, a Lígia estava perguntando se hum. você sabe quantas reconstruções mamárias foram feitas em 2019, lá pelo G1. Esse número exato eu não saberia dizer, não. Eu posso dizer que, em média, normalmente são feitas 3 a 4 por semana, né? Mas o Por número mês, não? exato, não, por semana, né? Por Eu semana, né? faço Perdão. uma, mas tem outros cirurgiões que trabalham, né? Tem próprios Uhum, mastologistas que fazem reconstrução, mas eu e o Dr. Paulo fazemos uma toda semana, né? uhum. Pronto. A Lígia estava perguntando que o doutor Porto queria saber. Alguém tem Algo mais alguma mais? pergunta para perguntar? Alguma Pois é, se outra alguém tiver dúvida? alguma pergunta aí, pode fazer, que é para a gente tentar responder aqui, né? É. Muita gente comentando também. Acho que alguém perguntou aqui sobre que estava sem as mamas, como é que faria para fazer a reconstrução, né? É, Pronto. é importante isso que a gente está falando do GEON, que nós trabalhamos pelo SUS de forma gratuita, né? Como por lá, né? Mas o Uhum, encaminhamento que a gente recebe é via SUS, né? Então, os pacientes de posto de saúde, o paciente tem que procurar o posto de saúde para poder ser indicado para uma reconstrução mamária, né? E aí ele vai cair em um dos locais que tem atendimento de cirurgia plástica. O uhum. Dr. Paulo perguntou aqui qual a diferença de prótese para expansor, né? A gente pode falar um Ótima pouquinho pergunta. sobre a diferença de prótese para expansor. Então, não sei se dá para ver, a prótese, né? Ela já é preenchida com silicone, né? Diferente do que outras pessoas perguntam, doutor, vai estourar a minha prótese? Ela não estoura, né? A prótese, ela tem um gel coesivo que mesmo que eu fizesse um furo aqui, ao apertar e soltar, o gel volta, tá vendo? Eu Uhum. aperto e ele volta, né? Ele Interessante. mantém a mesma unidade. Então, a prótese, ela já vem preenchida, mas existem outros tipos de prótese, como essa aqui, que está preenchida com soro, por exemplo. Uhum. Esse azul não é de Smurf, não, certo? Esse azul Uhum. é um pigmento que a gente coloca para saber se está cheio. Mas essa prótese, ela está cheia de soro. E ela tem Uhum. uma válvula aqui, ó, que tem um Uhum. ímã e que a gente Interessante. consegue, a gente coloca ela vazia e aí enche ela para ela poder estender a pele e depois a gente trocar essa prótese temporária por uma prótese como aquela já cheia de silicone. Por que, Existe, pode perguntar, Thaís. por que que algumas mulheres têm que colocar essa prótese O primeiro, expansor ou a prótese, expansor, né? O expansor, né? Então, expansor? naqueles casos que a paciente vai precisar tirar muita pele, né? Então, tem uma doença que já está invadindo ali o mamilo, está pegando muita pele. Então, para o tratamento da doença, a gente vai precisar retirar muita pele. Então, nesses casos, a gente pode precisar colocar um expansor, porque o expansor vai fazer exatamente isso. Ele vai esticar essa pele e vai criar mais pele, digamos assim, para que depois a gente possa retirá-lo e colocar uma prótese. Uma outra Uhum. indicação também é naqueles casos que a gente sabe que a paciente vai precisar fazer radioterapia. E radioterapia e prótese de mama são umas coisas que não combinam muito bem.
Se a gente irradia uma prótese, a gente corre o risco de criar uma contratura capsular nessa prótese, e aí acaba ficando um resultado estético ruim, a paciente pode sentir Uhum. dor. Então, por isso, nesses casos que a gente sabe que vai para rádio, nos casos que vai tirar muita pele, a gente coloca primeiro um expansor, e aí a gente Uhum. consegue esticar, deixar as mamas mais simétricas, para que num segundo tempo, normalmente 6 meses depois, a gente possa substituir por uma prótese definitiva. Certo, importante. Que até porque tem algumas perguntas aqui também Estão falando, perguntando né? sobre que está usando um expansor e está fazendo rádio. Essa é a indicação mesmo, né? Se você colocou um expansor, um dos motivos é porque você pode precisar de radioterapia. E aí a ideia é que a radioterapia acaba queimando um pouco a pele, mas o expansor faz a gente ter uma sobra de pele e permite que a gente substitua então esse expansor por uma prótese definitiva depois que terminar a cirurgia. Uhum. Acho que você pode falar aí, Thaís, como é que você ficou em relação à fisioterapia da axila, se você Eu sentiu também alguma estou vendo coisa. aqui as perguntas aqui. Se depois tem que fazer fisioterapia, né? Olha, eu fiz algumas fisioterapias antes da cirurgia. Assim que eu terminei o tratamento de radioterapia, eu fiz algumas sessões, né, dos movimentos que eu tinha que fazer pós a cirurgia. E aí eu fazia. Aí quando eu fiz a cirurgia, né? Por isso que é tão importante o fisioterapeuta. Eu fazia os movimentos, porque assim, às vezes as mulheres acham que faz a cirurgia e você tem que passar 30 dias assim, né? Ó, dura, É verdade. É, né? E não pode. de Você forma alguma, né? tem. Um colega ortopedista até Isso. falou, se você deixar o ombro parado muito tempo, ele congela, né? Então, a articulação, Isso. ela precisa ser lubrificada, e a maneira de lubrificar é você estar movimentando. Óbvio que a gente Isso. não quer um paciente no pós-operatório faça um esforço, né? Não é para fazer um apoio de frente, levantar um peso, mas o movimento do próprio braço é importante, né? Tem uma Pronto. E outra aí, pergunta. pode Pode falar, pode falar, falar. Thais. Pode falar, não, eu ia E falar outra aí eu, pergunta. eu, eu fazia movimentos pequenos, né? A gente sabe que uma cirurgia é uma cirurgia. Cirurgia, você não pode pegar peso, você não pode, né, sair andando e correndo por aí. Então, eu tinha todos esses cuidados, mas eu fazia esse movimento de levantar os meus braços, né? Fazer, assim, uma circulação, assim, movimentava pouquinho, fazia as poucas coisas, né? Como ir no banheiro, né? Se trocar com cuidado, não esforços bruscos. E aí, logo com 30 dias, eu já estava levantando os meus braços e fazendo todos esses movimentos. E eu não precisei fazer fisioterapia, mas é Uhum. indicado. Você Hoje eu fez, né? faço Você fez em casa sem um profissional, né? Mas isso, você eu fez uma fazia em fisioterapia casa. domiciliar. Isso. E depois de mais ou menos 60 dias, eu comecei a fazer algumas aulas de Pilates, que eu faço até hoje, porque é o que me ajuda, né, no movimento e tudo, que é indicado para qualquer mulher que faça a cirurgia, justamente, porque às vezes algumas faz esvaziamento, né? E isso Tira. dificulta um pouco. Eu tirei só 3, né? Eu fiz esvaziamento só de 3 linfonodos. E A gente pode falar aí, sobre isso, né, Thaís, se você quiser. Na realidade, toda paciente que tem câncer de mama, a gente faz a pesquisa do linfonodo sentinela. O que que é isso? uhum, Coloca lá uma substância na areola, né, no mamilo da paciente, e vê para onde essa substância vai, na axila. Então, uhum, normalmente essa substância é azul, pode ser radioativa, que aí você consegue identificar, mas normalmente ela é azul. E aí você identifica aquele linfonodo que fica azul. É impressionante, mas ele fica bem azulzinho. E esse uhum, linfonodo azulzinho significa o quê? É aquele primeiro linfonodo que recebeu o que veio da tua mama. Então, o uhum, que que é a grande visão disso? É que se aquele primeiro linfonodo que recebeu o azul, ele não tem doença, significa que o resto dos linfonodos não tem doença. Então, você não interessante. precisa esvaziar, né? Não precisa tirar todos os linfonodos, né?
O GEON, o Dr. Paulo tem uma pesquisa, inclusive, sobre isso, né? A tese de doutorado que fez, no lugar de usar essa pigmenta azul, usar o próprio sangue da paciente, né? Uhum. Centrifugava e aí o sangue ficava como se fosse o sangue pisado, né? E aí Uhum. injetava na mama e ia lá no linfonodo e assim identificava também aquele linfonodo, o primeiro linfonodo que recebia a doença. Para não Que ter que bom. tirar todos os linfonodos. Quem tira todos os linfonodos, esvazia, às vezes pode ficar com alguma dormência no braço, às vezes pode ficar com linfedema, que é o braço inchado. Então, Uhum. acaba tirando essas comorbidades. Uma das perguntas que fizeram aqui, Thaís, é quanto tempo depois pode dormir de bruço, né? Tem gente que é viciada em dormir de bruço, né? Eu É também a minha só, amiga Suzana que fez aí essa pergunta. eu também só sei dormir de bruço, Thaís. Eu durmo de bruço e ainda fico balançando o pé, assim, sabe? Que minha esposa, Acho que todo mundo tem uma é, maniazinha, né? então, se a reconstrução for com prótese, a gente tem que esperar mais de 30 dias, pelo menos, porque vai se formar uma cápsula ao redor dessa prótese para não haver um deslocamento. Na prática Uhum. mesmo, eu recomendo que só depois de 60 dias, principalmente na cirurgia Uhum. como a sua, né? Se você deitar sobre aquela sutura, né? Aqueles pontos que foram feitos, a gente pode acabar abrindo, né? Então, o ideal é que a gente Uhum. espere pelo menos 60 dias. Uma outra Eu pergunta acho que eu aí, vim dormir de bruço uns 4 meses depois só, olha aí, mas ainda você, tenho um pouco de receio. você é uma paciente muito comportada, Thaís. Por isso. Tô É, tentando. perguntaram aqui também sobre a radioterapia, né? Quando é que é feito, né? Então, a Isso. radioterapia normalmente faz depois que sai o resultado da biópsia, que isso vai acontecer depois dos 30 até 60 dias depois da cirurgia. E, normalmente, para a gente fazer a rádio naquelas pacientes que vai ter aquela prótesezinha temporária, a azulzinha lá cheia de soro, nesses casos, a Uhum. gente a paciente só vai para a rádio depois que está tudo cheio, né? Então, a gente consegue encher a Uhum. cada 15 dias, vai colocando mais soro, vai expandindo até a gente chegar no volume que a gente precisa, e aí libera para a paciente fazer a radioterapia. Tu viu mais alguma pergunta, Thaís? Tô aqui lendo aqui as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui a minha amiga Verônica também. É uma amiga Ela Alcofriend também. perguntou, o Márcio está perguntando sobre reconstrução tardia, né? Então, é aquele caso que a gente não É quer, né? Que importante é, também. né, aquela paciente que infelizmente não teve acesso à reconstrução, né? Aquela paciente que passou por todo esse seu processo, né? Tá aí sem mamas, né? Então, é uma situação bem ruim. Como que a gente faz essa reconstrução tardia? Na reconstrução tardia, normalmente essas pacientes ainda, além de não serem reconstruídas, elas normalmente ainda fizeram radioterapia em cima daquela pele que ficou. E aí, Uhum. essa pele irradiada, essa pele queimada, é uma pele que a gente não consegue mais esticar. Então, a opção Uhum. de colocar um expansor para esticar essa pele e depois colocar uma prótese, normalmente não está disponível. E aí só nos resta colocar a pele nova naquele local. E aí, para colocar a pele na mama, normalmente a gente tem duas maneiras. Ou faz com o próprio abdômen da paciente. Aí, Thais, Uhum. esse você ia gostar. Além de você arrumar a Rapaz, eu ia mama, gostar ainda demais, ó. faz uma abdominoplastia. Só que não é um abdômen, Podia né? fazer, não tinha problema, não. É uma cicatriz mais alta, né? Na realidade, né? Não tem essa preocupação tanto em trazer cintura para paciente como na abdominoplastia. Na realidade, a gente leva um músculo da parede do abdômen com gordura e com pele e leva esse músculo para a mama e aí a gente consegue refazer a mama da paciente com a própria gordura do abdômen. Eu Uhum. acho, chama de TRAN essa reconstrução, né? Transverso, reto, abdominal, músculo. É uma reconstrução com o Uhum. músculo transverso do abdômen. Interessante. Eu acho das reconstruções é a que tem um resultado mais natural, né? Então, se a paciente tem aquela Uhum. mama um pouquinho mais cheinha, mais caída, a reconstrução com o TRAN dá esse aspecto dessa mama mais Ideal. natural. Mas é uma cirurgia grande, né? Porque você imagina que vai mexer na Eita. mama e no abdômen, né? O abdômen não fica isento de traumas, né? Então a gente acaba criando uma hérnia no abdômen da paciente que tem que tratar com tela. Uhum. A recuperação é um pouco É mais todo um lenta. complexo, né? Então realmente hoje em dia a gente tem utilizado como opções ou nos casos tardios ou nos casos de uma doença muito avançada e que a gente vai precisar tirar muito tecido
para colocar, para reconstruir. Uma outra opção que existe é tirar o músculo das costas. E aí você tira o músculo das costas, que é o grande dorsal, com uma ilha de pele também, com a quantidade de pele sobre esse músculo e um pouquinho de gordura, mas nas costas não tem muita gordura. Então você não consegue fazer só com o músculo, a pele e a gordura. E aí, nesses casos, normalmente a gente associa uma prótese para poder fazer a reconstrução. Também é uma cirurgia maior, o paciente tem que primeiro ficar de lado para a gente preparar o músculo, rodar, depois roda o Nossa, paciente de novo para poder colocar na posição normal e aí fazer a reconstrução. Então, te perguntando qual gente. foi. Pode falar, Thaís. Não, É assim, bonito, como é complexo, né? Como é é, algo tão é, delicado, né? Um com certeza. estudo. E a reconstrução de mama realmente é muito bonito, né? Você conseguir É devolver, verdade. quando você vê na mastectomia ali, né, totalmente vazio, você conseguir devolver a mama para a paciente, realmente é uma cirurgia muito É, bonita. é Falando em verdade. bonito, a gente até estava comentando sobre isso ontem, como vocês, pacientes oncológicos, né, pacientes de câncer, no caso que eu trato câncer de mama, são pacientes gratas, né, ao tratamento, né, realmente um prazer a mais que a gente tem de tratar vocês, porque é impressionante como vocês agradecem, reconhecem, muito mais do que nas cirurgias estéticas que a gente faz na clínica privada. Muito Uhum. obrigado, viu, Thaís, por esse apoio que Nada, você dá. Então, te com perguntando, certeza. Thaís, qual foi o teu Hum, primeiro sintoma? O que foi que tu sentiu primeiro, que te fez achar que tu estava com câncer? Pronto, eu sempre deixei os meus exames, assim, né, ginecológicos, ultrassom mamário, sempre em dias. E aí, eu sempre tive, sempre, a mania de me tocar. Sempre. Toda vida, após o ciclo de você menstruar, no banho, eu sempre fazia o toque. A minha avó teve câncer de mama por parte de pai. E eu sempre eu ficava assim, né? Com aquela pulguinha lá atrás da orelha, né? Mas lembrando que antes de eu falar disso tudo, o câncer de mama não teve. O meu câncer de mama, o meu não, né? O câncer de mama que eu tive não foi relacionado a nada genético. Porque eu Você fez aquela fiz pesquisa lá, né? Para saber, isso, né? fiz a pesquisa que é o painel genético. Isso. Não tem nada a ver. Mas enfim, voltando, Não, eu mas acho que sempre é tive. importante a gente pegar esse gancho, né, Falar Thaís? também. Por conta o que é importante é que a Thaís não tirou a mama toda. No caso dela, ela tirou só um quadrante, né? E por que que ela não tirou a Isso. mama toda, né? Como a Thaís falou, eu quero tirar Uhum. logo essa doença toda daqui, mas não precisava, porque ela não Isso. tinha uma mutação genética que dizia que o resto do tecido mamário ia acabar criando câncer novamente. O que ela teve foi uma Uhum. mutação em uma determinada célula, né? Então ela fez a pesquisa Uhum. genética para saber se ela era mutante, né? No caso da Uhum. mídia que deu muito ibope sobre isso foi a da Angelina Jolie, né? Que ela Isso. fez essa pesquisa, identificou que ela era mutante, né? Que ela tinha essa mutação, então ela tinha um risco real de desenvolver câncer nas duas mamas, e não só nas mamas, no útero também, ovários, né? Essas mutações podem levar a esses outros cânceres, e aí ela resolveu tirar tudo, né? Tirar as mamas, Uhum. o útero, o É. ovário, né? Para retirar esse risco do câncer, né? Só que Uhum. a gente sabe que isso Pronto. tira o risco, mas na realidade você coloca outros problemas, né? A questão É da mama verdade. reconstruída, a questão de Isso. você induzir uma menopausa nessa paciente, né? Quanto a feminilidade depende dos hormônios, né? E quanto isso é difícil de você tirar sem ter doença, mas pelo risco de que você possa vir a desenvolver uma doença. Realmente é uma decisão bem difícil. Mas fala, Thaís, o que foi que tu descobriu que tu estava. Pronto. E aí eu sempre tive esse costume de fazer o autoexame e eu peguei nas minhas mamas, né, no toque, eu senti um ladinho que tinha um pontinho mais durinho. O tão quanto é importante a gente, mulher, se conhecer, né? O toque, né? O toque salva. E ele me salvou. Eu fazendo, né, o autoexame pela manhã, assim que eu acordei, eu senti algo durinho. Na mesma hora que, ó, surgiu aquela luzinha,
E eu disse, tem algo estranho nas minhas mamas. Mas aí eu pensei assim, ah, deve ser um cisto de gordura. Menina, eu tenho que voltar à dieta. Deve ser gordura na minha mama. Eu pensei isso, uma coisa totalmente... Porque a gente pensa várias coisas, mas a gente não pensa jamais que é um câncer. E aí eu pensei isso, ai, deve ser um cisto de gordura. Eu já coloquei uma doença em mim, sem nem saber de nada. E aí eu passou uma semana e eu disse, não, é porque eu devo estar perto de menstruar. A gente, mulher, tem essa mania. As mamas estão doloridas, está dura, porque a gente vai, né, menstruar. E aí eu disse, não, eu vou menstruar, por isso que a minha mama tá dura, eu vou deixar pra lá. E aí eu segui vida. Quando passou uma semana, eu menstruei e as mamas aumentaram mais. Eu senti que o nódulo foi Uhum. aumentar. Eu digo, menina, ainda continua dolorido. O que é isso? Aí passou mais uma semana, mais ou menos uns 15 dias. E aí eu comentei assim, do nada, com uma amiga da área, né? Que ela é radiologista. E eu comentei assim, sem nenhuma pretensão. Eu disse, mulher, eu tô aqui com a minha mama tão dolorida, eu acho que deve ser um cistozinho. Mas eu tô tão ocupada que eu vou deixar para não sei quando, depois eu faço quando eu for fazer minha prevenção no meio do ano, que completava um ano, eu vejo isso. E aí ela diz, não, de jeito nenhum. Foi Deus que colocou ela ali na minha frente. Não, amiga, você tem que fazer uma ultrassom mamária. Você tem que pedir um encaminhamento, uma guia para você fazer uma ultrassom. Eu disse, mulher, eu fiz uma ultrassom, tá com 6 meses. Eu tinha feito em outubro de 2018 uma ultrassom num hospital aqui próximo à minha casa público que estava numa campanha do Outubro Rosa. E eu tinha feito uma ultrassom mamária nessa época só por fazer, porque era de graça, todo mundo, vamos. E aí eu fui e fiz minha ultrassom mamária e não deu nada. Eu digo, menina, eu fiz uma ultrassom mamária, tá com 6 meses. Porque isso foi em março. E eu tinha feito em outubro. Aí ela, não, Thaís, vamos fazer uma ultrassom mamária. E por insistência dela, eu fiz a ultrassom mamária. E aí, quando eu fiz essa ultrassom mamária, para minha surpresa, assim que a médica passou, né, o aparelho de ultrassom, ela regalou assim um olho assim e disse, faz quanto tempo você tá sentindo isso? Eu disse, tá com uns 15 dias. Aí ela, você tá com um nódulo na mama. Eu, um nódulo? Aí ela é. Aí eu digo, mas tem algum problema? Olha, tão leiga. Aí ela, olha, esse nódulo aqui, ele vai precisar de uma biópsia, tenho certeza. Aí eu, biópsia? Mas biópsia é pra quê? Pra saber se é maligno ou benigno? Ela, é. Eu digo, e se for maligno? Aí ela, se for maligno, é um câncer. Aí a gente fica logo assustada, né? É. E aí, logo em seguida, eu digo, e agora? O que a gente faz? Eu quero resolver logo esse negócio. Porque eu sou logo assim, né? Para resolver logo. E ela, o que eu faço? Ela, você tem que ir para um mastologista. Eu digo, não sei nem o que é isso. Sabia nem o que era mastologista. Eu digo, então, aí ela, pois olha, aí me indicou, né, doutor Paulo. E aí, enfim, vocês já sabem, né? O doutor Paulo, assim que me consultou, ele já foi logo dizendo que ia me indicar para o G1 para fazer a biópsia e tudo. E aí foi aquele mundo novo, e enfim, foi tudo isso. Uma pergunta que foi feita aqui, Thaís, é se fazer a reconstrução de mama atrapalha o tratamento. Na minha visão, é o contrário. Fazer a reconstrução de mama ajuda a paciente a fazer o tratamento. Porque se a Isso gente pensar mesmo. que a cabeça é fundamental para a paciente atravessar a quimioterapia, a radioterapia, nos casos indicados, se você Uhum. mutilar a paciente, deixar ela sem a mama, com a baixa autoestima, com que cabeça essa paciente vai ter para atravessar esses problemas, né? É Então, fazer a verdade. reconstrução, na realidade, eu gosto de dizer para as pacientes, é uma muleta para ajudar a paciente a atravessar esse período turbulento, né? Essa chuva que é Isso o mesmo. câncer de mama, porque ele vai passar e normalmente, na maioria das vezes, vai dar certo a cura da doença. Estão perguntando aqui, a Magna, nossa anestesista, está perguntando sobre ruptura de prótese de mama.
a gente tinha falado antes, né, que a prótese ela tem um gel coesivo. Então, mesmo que a gente aperte, ele vai voltar a ser o que ele era antes. Mas isso não impede que, se um acidente de carro, um cinto sobre a prótese, pode acontecer uma fratura desse gel. É como se fosse uma gelatina que você quebrou no meio, mas ele não significa que ele vai vazar e que a paciente vai ter silicones passeando pelo corpo, como acontece nos casos de algumas pessoas que injetam silicone líquido industrial, né? Eu já peguei casos que injetam nos glúteos, né, para fazer uma forma maior, e aí esse silicone líquido industrial, ele pode sim se espalhar pelo corpo, mas o silicone da prótese, não. Normalmente, mesmo que você tenha um trauma, ele vai ficar no lugar. Acho que tinha uma outra Uhum. pergunta aqui, né? Se pode atrapalhar o Muitas tratamento, a gente perguntas. comentou que não, né? Quem fez Uhum. mastopexia pode amamentar, pode amamentar. Na realidade, amamentar ou não amamentar vai depender do quanto você vai mexer na areola da paciente. Então, se a gente tem uma mama muito caída e a gente precisa fazer com que essa areola suba lá 10, 15, 20 centímetros, essa paciente pode enfrentar uma dificuldade maior para dar de mamar. Mas não existe contraindicação para dar de mamar quem fez mastopexia, não. Doutor Paulo também fez uma pergunta aqui: reconstrução do mamilo ou tatuagem? Quando fazer? Né? Esse seria a última etapa da reconstrução naquelas pacientes que, da doença, precisaram tirar o mamilo, né? Tirar o complexo oral papilar, o CAP, o mamilo da paciente. Nesses casos, existe a possibilidade da gente fazer um mamilo com próprios retalhos locais, e aí você faz um biquinho do peito, mas o que é mais utilizado hoje, que acaba, além de fazer esse efeito do biquinho, é a tatuagem, que é um procedimento simples, ambulatorial. Em algumas sessões você consegue devolver esse efeito do mamilo, que mesmo que você não tenha uma coisa elevada, mas quando a mulher se olha no espelho, ela reconhece o mamilo nas duas mamas, né? É isso mesmo. Elija A gente tá já está falando quase aqui, tá acabando. cronometrando. Falta 5 minutos. É, tá chegando nos 5 minutos finais, né? Isso mesmo. Se você quiser dar as recomendações finais, né? Pode falar já também. Também falou aqui as minhas, os nossos agradecimentos. Tá certo. Eu vou Tá tudo repetir alto. novamente alguma. Oi? Dá para ouvir bem? Eu Não, vou aqui o repetir. pessoal falando, né? E eu acabei comentando, É, passou rápido demais. Foi bom, foi passa muito rápido, bom é. a conversa. Sem dúvida, muito bom poder compartilhar essas coisas, né, Thaís, né? Com Essa certeza, eu vitória com todo adoro. mundo, muito bom, muito bom. Então, vamos relembrar de novo do GEON, né, o que é o GEON, que é o Grupo de Educação em Isso. Estudos Oncológicos, que não tem fins lucrativos, que atende mais de 1.200 mulheres por mês, de forma gratuita. Tem consultas com mastologistas, com cirurgião plástico, no meu caso, mamografia, ultrassom, biópsias de lesões de mama, e que tem as dificuldades que precisa das doações. E por isso a possibilidade de você fazer a doação aqui no link, na página do GEON, e a importância de você seguir o GEON. E o 0800 também, que você pode colocar R$ 5 na sua conta de luz para a doação do GEON. Agradecer a parceria do Lions Club, onde a gente está, onde o GEON funciona hoje. Acho que basicamente isso. Eu vou falar 2 minutinhos aqui agradecendo. Agradeço muito a Dr. Luiz Porto, a Dr. Paulo Vasques, quem já me escutou falando, eu aprendi a suturar com o Dr. Paulo. É um exemplo de pessoa de integridade, uma pessoa muito prazer de estar convivendo com ele semanalmente nas nossas cirurgias. É um aprendizado contínuo. Ele, sem dúvida, é das pessoas que me fez escolher a especialidade cirúrgica quando eu era estagiário do Frotinha de Parangaba e ele era plantonista da emergência. Então, muito obrigado aí, doutor Paulo e doutor Porto, uma equipe de peso e todo mundo do GEON. Agradecer a todo mundo lá, sempre fui muito bem recebido, sou muito bem recebido e bem tratado lá no GEON. Dizer que tratar de câncer de mama é um prazer, né? Como a gente comentou aqui, as pacientes são extremamente gratas e eu sou muito feliz de poder realizar esse tipo de cirurgia e proporcionar que as pacientes como você, Thaís, consigam alcançar essas vitórias
sem serem mutiladas e terem suas mamas devolvidas numa situação melhor ainda do que elas estavam antes da doença. Parabéns. Se você quiser se despedir, falar alguma coisa. Antes de tudo, né, eu não entendia o porquê do câncer e de nada. E hoje eu consigo entender porque eu tô aqui, né? Porque eu passei por isso. Eu costumo dizer, como eu falei para o Dr. Paulo no começo, foi uma missão que Deus me deu. Ai, quem quer passar por uma missão dessa? Mas graças a Deus eu consegui vencer. E a minha missão após vencer realmente é ajudar outras mulheres, né, a superar e dizer que é capaz, sim, o câncer de mama tem cura. E através dessa cura vem através dessas instituições, que é o GEON, que dá todo esse suporte, né? Atendendo mais de 1.000 mulheres aí por mês. E assim, eu sou muito grata, muito grata. Eu tenho uma gratidão assim no meu coração imensa por vocês, doutor Nelson, doutor Paulo, doutor Luiz Porto, que atende a gente tão bem, né? Com esse todo amor. E eu fico muito feliz por ter feito o meu tratamento pelo GEON, que me ajudou. E hoje eu estou aqui para ajudar também outras mulheres que passam por isso. Todos os dias eu recebo mensagens de mulheres que estão passando e até pergunta se, mulher, tu teve mesmo? Tem gente que até duvida. E eu quero dizer que é capaz da gente vencer. Não é fácil, é um dia de cada vez. Dizer que aquela senhorinha estava errada, não era, Thaís? Pois é, infelizmente, graças a Deus, ela estava errada. E agradecer. Só gratidão mesmo. Eu até me emociono muito ao falar disso, mas é gratidão. E dizer que a gente que está aqui, né, que tem várias amigas aqui que eu já estou vendo que estão passando ou já passaram pelo processo, que é capaz. A gente vai vencer, a gente já venceu e vamos continuar aí ajudando e divulgando o GEON para continuar esse trabalho lindo que eu fui agraciada, né? Que eu tive o privilégio de estar perto de profissionais como vocês e eu sou muito, muito, muito grata por isso. Então, assim, as pessoas até às vezes nem entendem. Nossa, Thais, mas tu fala assim com tanto amor, mas é realmente a gente que passa na pele por essa situação e você ter esse apoio de profissionais, de pessoas como o GEON tem, é algo muito gratificante, esperançoso para a gente, né? Causa esperança. Então, você aí continue ajudando o GEON, como o doutor Nelson já falou. Vamos continuar divulgando, né, tá? Isso, divulgando pela sua conta de luz, pela conta bancária, divulgando nas redes sociais. Vamos disseminar o bem, né, Thaís? Né? Isso, não falar palavras não negativas pode para os parar. outros, né? Isso mesmo. E eu tô aqui também, né, para dar esse apoio como paciente para essas mulheres também, assim como eu, somos vitoriosas e guerreiras. Muito obrigada pelo convite e é isso.